Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos esperar o pessoal chegar, esperar um pouquinho. Este é o dia que o Senhor fez em nossas vidas. Alegremos nele, nesse dia, que é o dia especial. Cada dia é um dia especial. Não existe um dia igual ao outro. E nós temos que desfrutar nesse dia, né? Usufruir do dia que o Senhor nos deu. Porque não vai ser igual. Por mais que você ache que é terça-feira, é uma terça-feira iguais às outras terça-feiras. Não, não é. Não é. Se você abrir o coração e ver que Deus está presente, ver que Deus planejou esse dia para você, não vai ser um dia igual. Vai ser um dia diferente, vai ser um dia especial na sua vida, né? Como na minha, né? A gente vê de uma forma única, que Deus preparou para nós. Tem que ter essa percepção, essa maneira de olhar as coisas, de ver as coisas. Então, a gente vai entrar no piloto automático. Vai entrar como se todos os dias fosse igual, né? Nem não é igual. A gente pode fazer diferente a cada dia. E se a segunda-feira, bom dia, mãe, bom dia. Então, cada dia é um dia, eu tô falando aqui, né? Cada dia é um dia, cada dia é um dia. E esse é o dia que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Tá, então hoje nós vamos falar sobre vitimismo. Né? Vamos entrar num assunto que é muito interessante, esse assunto, muito especial, né? E, assim, é diferente vítima de vitimismo. Quando você, né, que a gente veio falar, que a pessoa é vítima de uma situação. Por exemplo, uma criança, né? Uma criança que foi espancada, né, pelos pais. Ela é vítima de violência, né? Vítima de um abuso da autoridade dos pais. Né? Ela se tornou vítima. Uma mulher, por exemplo, outro exemplo, uma mulher que também o marido agride, né? Que o marido fala palavras, ameaça, tá? É vítima de violência, né? A mulher está sendo vítima de violência pelo outro. Uma pessoa também, outro exemplo, uma pessoa de cor, né? Que sofre discriminação, né? Que sofre pela a sua cor da pele, né? O que essa pessoa é? Ela sofreu vítima de discriminação por outros, né? Isso é ser vítima, né? Agora, vitimismo. Então, vítima, então, essa posição de vítima, essa pessoa, ela sofreu injustamente, né? E é involuntariamente, não depende dela, não dependeu dela. Foi ação de outro sobre ela, né? Isso é vítima, tá? A posição do outro sobre ela. Ela não teve ação direta, né? Ela foi, né? Pelo contrário, involuntariamente ela recebeu essa ação do outro contra ela, tá? Essa é a pessoa vítima. Agora, o vitimismo, o que é o vitimismo? É a pessoa, é diferente, completamente diferente. O vitimismo é uma decisão, é um ato, é um comportamento que a gente tem. A gente decide e tem um ato, tem um comportamento dessa posição de vítima, entendeu? Você continua deixar que o outro te oprime, deixar que o outro tenha o poder sobre você, né? E você se torna, entendeu? Da posição de objeto, vamos dizer assim. Você se torna um objeto pela, né, ação do outro contra você. Você deixa aquilo permear sobre a tua vida. Você não reage, você não faz nada. Você, pelo contrário, você se paralisa diante de uma situação e não tem uma atitude, tá? Isso é o vitimismo. Isso já depende da gente, né? Um ato que é a gente que decide, acaba decidindo. Até tem coisas que é inconsciente que a gente decide, acaba, né? Tendo comportamentos inconscientes, né? Tendo atos, né, inconscientes e também conscientes, né? Às vezes você decide ficar debaixo daquilo também, tá?
E a pessoa, então, já se torna um objeto. O vitimismo, a pessoa se torna um objeto, sendo que o outro manipula ela. Ela está sendo manipulada pelo outro e você não faz nada. A pessoa não faz. Ela não toma uma decisão de fazer alguma coisa, tá? É a posição de objeto. E também a pessoa não toma as suas decisões. Você entrega o seu poder ao outro. Você dá o teu poder, né, de sujeito da situação, né? Não é porque fizeram isso com você que você tem aquela frase que diz assim, ó, não é aquilo que fazem com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Então tem muita diferença isso. Então, sofrer agravo, sofrer injustamente, a gente sofre, né? Quem não passou já, né? Quem já não passou por uma situação de vítima, né? Passamos, todos nós passamos, né? Quando criança a gente passa na escola, as situações, né? Com os amiguinhos, e várias situações. Todos nós passamos por vítimas, né? Passamos por isso. Mas é como a gente encara isso, como a gente enxerga isso, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá bom? Totalmente diferente, então. E outra coisa, é o nosso olhar para a vida, né? Esse vitimismo é como a gente olha para a vida. É como a gente encara, então, a vida. É como a gente resolve encarar as situações, né? E dando culpa, né? Quais são os sinais? As pessoas que têm esse vitimismo. Quais são os sinais dessas pessoas que têm vitimismo? Primeiro, ciumenta. São pessoas ciumentas. São pessoas inseguras. São pessoas oprimidas, né? Tá debaixo de uma opressão ali. São pessoas que se sentem, como já falei, injustiçada. Ela se sente injustiçada. E isso tudo para que o outro se sente injustiçada, oprimida, tal, para que o outro enxergue ela, né, de uma outra forma, tá? E também ela se sente que mais? Vamos falando, se saber que é uma pessoa vitimismo aí, pode ir escrevendo. Tá, são pessoas também que, são pessoas que vivem de axiologia. Eu achei que fulano ia fazer isso, eu achei que as coisas eram assim, eu achei que as coisas eram assado. Nossa, olha, eu tô falando desse assunto, é um assunto muito interessante e que também eu passei, né? É uma das coisas que eu tinha muito essa posição de vítima, né? Achar que, eu achei que fulano ia pensar, eu achei que as coisas eram assim, eu achei que as coisas eram assado. Nossa, eu tinha muito, eu falo que eu tinha, porque eu tinha mesmo. Hoje, né, tem muitas coisas, lógico, as coisas que eu me tornei consciente, né, isso tem mudado a minha cabeça. Eu tenho tomado uma atitude. Mas tem coisas ainda que eu, né, tem coisas que eu não tô consciente ainda, que vai vir para a consciência de acordo com a nossa jornada, né? Então, vai vindo, né? Então, eu tinha muito essa posição de vitimismo, ficar achando as coisas, só achava pro outro ainda, nem achava para mim e achava pro outro ainda, né? Principalmente no casamento, né? Tinha muito de achar para o meu marido, achar para isso, achar para aquilo. Então isso é uma posição de vítima. A pessoa não faz perguntas, como já falei em outra live, tem que fazer perguntas para si. Não faz perguntas, ela vive de achômetros e não vive aquilo que tem que se viver e nem vive no mundo real, não é verdade? Então a gente tem que, então, o que mais? São pessoas assim, são pessoas também que se sentem, o que mais? Eu coloquei aqui, ofendidas, se ofende fácil. São pessoas que não cumprem o propósito de Deus, né? Até estão, né, estão muitas vezes na igreja, estão muitas vezes, fala que tem Deus, muitas vezes, não cumpre o propósito. Fica ali só no deserto, né? Um dos sinais que a pessoa é vitimismo é a pessoa que permanece no deserto, né? Permanece no deserto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o povo lá que morreu no deserto, o povo lá de Moisés, que Deus tirou do Egito, né? Para possuir a terra de Canaã. Então, você entendeu? Permanece no deserto.
pessoa vítima, ela permanece no deserto, ela não sai do deserto, né? Por quê? Pela essa posição, e que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós, do que Deus planejou para nós, né? Não tem nada a ver com a palavra de Deus, o que Deus diz para nós. Isso é o vitimismo, gente, é o vitimismo. Ele é muito sutil, porque a gente, assim, a gente não percebe. Eu não percebi quando eu estava nessa posição, né? De me sentir vítima, de sentir vitimizada pelas coisas, oprimida, injustiçada, que é a injustiça que eu sentia da minha própria vida, porque muitas coisas eu agia, tomei decisões erradas inconscientemente no passado, então eu me sentia uma injustiçada. Injustiça, me sentia assim, injustiçada, porque como que Deus não permitiu, né? Até esse ponto eu dizer, né? Como Deus permitiu, como Deus não pôde interferir, ajudar, sei lá, de certa forma, né? As coisas que a gente passa, o jeito que eu passei, assim, né? Então a gente se sente, e a gente não vê. É uma cegueira espiritual, eu falo. Vitimismo é uma cegueira espiritual. Você não se enxerga e está com aqueles sentimentos, né? Tá com aquela situação, nessa posição, né? E vive por anos. Eu vivi por anos por isso. Por anos achando que e dando culpa em Deus. Muita coisa eu dava culpa em Deus, né? As pessoas que vão assistir futuramente vai servir para muita gente, porque a gente tem essa posição de vitimismo, ela dá culpa em Deus. Ela dá culpa nos pais, ela dá culpa da educação, no governo, no Estado, culpa todos, tudo, culpa todo mundo. A pessoa, ela quer que o outro faça por você, né? Ela quer que o outro tenha uma atitude por você. E isso eu tinha muito. Queria que muitas vezes o meu marido fizesse as coisas por mim. As coisas o que Deus tinha falado comigo. Eu queria que ele fizesse. Olha que absurdo que é. Eu queria que ele fizesse. Eu queria que pôr ele para fazer as coisas que era para mim fazer. Tipo, dá um exemplo, né? Claro, específico. Aqui, agora. Eu fazendo esses vídeos, né? É aquilo que Deus tem para mim, é o meu propósito. O meu propósito é estar falando a palavra junto com a ciência, tudo com a psicologia, né? A neurociência, juntando todas essas coisas. Isso estava sempre no meu coração, né? Estar ministrando, falando. Mas eu não fazia, né? Não fazia porque sentia vítima, me sentia na posição de vitimismo. Muitas vezes queria que ele tomasse a posição, né, de estar ministrando, falando da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Deus colocou no meu coração, não colocou no coração dele, né? Então é para mim fazer. As coisas que Deus colocou no coração da gente é pra gente fazer, né? Então não era para ele fazer, não era para meu marido fazer, né? Porque ele não sente isso no coração dele. Deus não colocou no coração dele isso, colocou no meu. E eu queria que ele fizesse. Eu queria que ele tomasse essa posição antes, né? Não exatamente, né? Tipo, uns 10 anos atrás, isso aí era muito forte, né? Queria que ele fizesse 5 anos atrás, vamos dizer também assim, essa posição que ele fizesse, que ele agisse dessa forma, ou que ele tomasse, né? Esse tipo de atitude, né? De estar ministrando a palavra, falar, mas não, porque é a coisa que Deus colocou no meu, é para mim fazer, né? E a vítima não, ela quer que o outro faça por ela, ela quer que o outro age por ela, tá? Então esse é um dos sintomas, tá bom? Um sintoma do vitimismo, um dos sinais da pessoa que é vítima, né? Das situações, tá? E outra coisa, o que está por detrás, né? Como o tema foi, o que está por detrás do vitimismo? O que está por detrás da pessoa que tem essa posição de vítima, né? O que está por detrás do vitimismo? Primeiro, começou lá desde Adão. Começou lá desde Adão. É culpar os outros, é não assumir a sua responsabilidade, né? Ser a causa da sua determinada ação, né?
E isso começou lá com Adão. Deus deu para Adão lá, né? Vamos relembrar lá. Deus deu para Adão lá. Quando Deus criou, né, o homem, imagem e semelhança dele, para refletir a sua glória. Isso que Deus fez lá, em Gênesis 1, 26 a 28. Deus criou imagem é o externo, semelhança é o que a gente carrega dentro de nós. Então, para refletir a natureza de Deus. A natureza de quem? De Deus, divina. Nós somos feitos para isso. E Deus colocou Adão, fez todas as coisas, colocou Adão, né? E falou, Adão, domine sobre todas as coisas, né? Domine sobre tudo, Adão. Ele exerceu o domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Deus colocou para Adão isso. Todas as coisas que é tua, você vai exercer o domínio. Tá. E o que aconteceu? Né? Ele perdeu o domínio quando, Adão? Perdeu o domínio quando Deus falou para ele não comesse todas as árvores que podia comer. Mas não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ela comesse, morreria, né? Então, Deus colocou só esse requisito para ver, porque Deus deu livre-arbítrio, gente. O princípio de Deus é a liberdade, livre-arbítrio, ele deu livre-arbítrio, né? Então, ele deixou para Adão decidir. E o que aconteceu? Né? A serpente lá, né? O diabo lá, ó, deu uma sugestão lá. Ah, pode comer todas as árvores, não é bem assim, tal, tal, tal. O que é? Eva primeiro comeu, né? Depois Adão comeu. Aí, quando Deus vinha todos os dias falar com ele na virada da tarde, né? Falar com ele, ter comunhão com ele, o que ele falou? Do dia que Deus veio, Deus sabia, né? Falou, Adão, cadê você? Ele se escondeu de Deus, ele se escondeu de Deus. E ele sabia, né? Porque Deus deu para ele a responsabilidade. Deus deu para ele o domínio sobre todas as coisas, menos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso que Deus falou. Então, o que ele fez? Ele primeira coisa, falou, Deus, a esposa que o Senhor me deu, Eva, a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez comer, já deu a culpa na Eva, né? E o que Eva fez? Eva deu a culpa na serpente, e assim foi. Então, não assumiram a responsabilidade. Adão, principalmente, ele não assumiu a sua responsabilidade, né? Então, ser vítima, essa posição de vitimismo, é você não assumir a sua responsabilidade e jogar no outro, né? Por quê? Porque ele não quer ter consequências das suas ações. Adão não quis ter consequências das suas ações. Então, ele se escondeu de Deus, ele se escondeu. Como nós fazemos hoje isso? Nós nos escondemos de Deus como? Ficando ou no passado ou no futuro. É assim que a gente se esconde de Deus, porque Deus é onipresente. Ele está presente todo o tempo em nossas vidas. É a gente que não percebe ele. É nós que não paramos e sentimos a sua presença. Mas ele é, a palavra diz que ele é, Deus é onipresente. Presente em todo o tempo. Ele é a única presença que tem. Entendeu? Então, aí a gente se esconde. Adão se escondeu por medo. Aí sentiu medo e sentiu vergonha de Deus. Né? E nós fazemos a mesma coisa, gente. A gente faz indo o que é? Indo para o passado, indo para o futuro, nos escondendo, não estando no presente, não encarando o que nós temos que encarar, né? Não está diante de Deus, não está percebendo a percepção de Deus, né? Ter essa percepção de que Ele está no aqui e no agora, presente em nossas vidas, tá? Então, a primeira coisa que a gente acontece é isso. A gente não assumir a responsabilidade que Deus nos chamou. E isso implica o quê? Para não lidar com as consequências, como eu falei, né? Tá. Outra coisa, Adão não assumiu a posição de sujeito, né? De sujeito da situação. Ele deixou ser objeto daquilo que ele foi usado, entendeu? Ele foi usado, né? E ele não foi sujeito, ele não tomou domínio. Domínio o que é? É manter no controle. Deus mandou ele manter-se no controle de toda a situação.
dominai, manter o controle de tudo isso aqui, dos céus, da terra, do mar, de tudo que há aqui, né? Manter o controle, e só dessa árvore que você não vai comer. E ele não manteve o controle, tá? Ele não manteve o controle. Outra situação aqui, o pecado é só um erro. Ele não assumiu o erro, né? O pecado é uma falha, um erro, uma imperfeição. Ele é apenas isso, gente. Ele é apenas isso, né? Ele não é uma entidade, não é algo que não, pode não. Ele é apenas uma falha, um erro. E hoje o que nós temos, né? Muitas vezes a gente valoriza muito isso, né? A nossa falha, o nosso erro, nossa imperfeição, né? A gente põe muito crédito nisso, a gente põe muito valor nisso. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou falha, eu sou isso, né? Tem esses erros, tal. É só apenas um erro, o pecado é apenas um erro. Mas a boa notícia é o quê? A boa notícia é que é o quê? Que Jesus, ele veio para desfazer esse erro. Ele veio para resolver esse dilema. Jesus veio para resolver, está resolvido o problema do pecado, então está resolvido, porque Jesus veio resolver esse dilema nas nossas vidas, né? Se é por causa de erro, por causa de falha, por causa de imperfeição, Jesus ele veio resolver esse dilema em nossas vidas, né? Porque através dele, ele assumiu essa imperfeição, ele assumiu esse pecado, ele assumiu toda a falha, todo homem na cruz. Ele assumiu tudo para que nós fôssemos justos, né? A palavra diz, para que nós pudéssemos estar voltando novamente essa comunhão com Deus que Adão tinha antes da queda, né? Ele tinha a comunhão, a unidade, né, com Deus, e ele trocou a sabedoria de Deus do conhecimento do bem e do mal. Adão trocou, né, a sabedoria pelo conhecimento do bem e do mal. E em Jesus a gente volta a essa posição original. Nós temos a condição agora em Jesus voltar essa posição original lá do Éden. Nós voltamos lá, né? Voltamos lá, essa comunhão exatamente com Deus, essa unidade com Ele, né? De estar ouvindo a sua voz, de estar nessa posição de domínio, né? Essa posição que Ele nos deu de dominar sobre todas as coisas. Em Cristo nós voltamos então, tá bom? Nós voltamos à posição original. Então temos que o quê? Aceitar apenas. Se Deus nos aceitou, olha como que às vezes nossa mente viaja, né? Porque, olha, se Deus nos aceitou com a imperfeição que nós tínhamos, com as falhas, com os erros, com tudo que Ele nos aceitou mandando Jesus por amor a nós. Ele nos aceitou. Nós, às vezes, nós não nos aceitamos. Não aceitamos as nossas dificuldades, não aceitamos os nossos erros, nossas falhas, nossos bloqueios, né? Sabendo que Deus já sabia que nós íamos falhar. Deus sabia de tudo isso, que nós íamos falhar, que ter esses erros todos, ter esses bloqueios que nós temos todos. E mesmo assim, né, Ele agiu em nosso favor. Agora, nós temos que nos aceitar também, né? Nos aceitar com esses bloqueios que nós temos. Uma das coisas também que me trouxe muita libertação para a minha vida foi que entender que bloqueio, essas imperfeições, tudo isso vai contribuir com o propósito que Deus tem. Tudo isso faz parte da caminhada. Isso faz parte da jornada. É algo leve, entendeu? Que Deus vai usar todas essas falhas, esses erros todos, essas confusões todas que a gente tem na vida. Tudo isso vai ser para que a gente possa ensinar outros. Para que a gente possa, assim, consolar os outros, né? E isso é maravilhoso quando a gente entende isso assim, de uma forma, assim, nessa forma de se libertando mesmo. Saber que bloqueio, o que é um bloqueio? Não é nada mais, nada menos do que uma imposição mental. Daquilo que é regra dos outros. Aquilo que os outros colocaram sobre você. As suas regras, né? Daquilo que você aprendeu. É isso que é um bloqueio. E como que você desbloqueia essa situação? Desbloqueia todos os seus bloqueios? Fazendo, agindo. Fazendo. Por exemplo, aqui.
né? Tô falando aqui, daqui dessa live, né? De estar fazendo, porque eu era bloqueada nisso, né? Queria fazer, mas não fazia, né? Não fazia porque estava bloqueada. Por quê? Não é por causa da câmera, tá? A câmera também, né? De medo de gravar. Mas o que tá por detrás da câmera? É isso. O que tá por detrás? O que que é? O julgamento, a comparação, né? Pessoas comparando com o outro, julgando. Ai, não é bem assim. Sabe? E isso me bloqueava, né? Quando tive essa percepção, eu falei, não, peraí. Eu não tô concorrendo com ninguém, não quero mostrar nada a ninguém, não quero saber se estão a axiologia dos outros, estão achando isso, estão achando aquilo, se tá bom, se não tá. Não quero saber por quê. Porque a minha vida, o propósito de Deus colocou no meu coração, né? É falar daquilo que eu tenho vivido, é falar daquilo que Ele tem colocado dentro de mim. Então, sabe, o que vão achar, o que vão pensar, o que vão julgar, já é o problema das pessoas, né? É delas, né? Não é minha mais, entendeu? É isso que eu falo. Aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Porque Deus vai cobrar da gente. Deus ia cobrar de mim futuramente, né? E lá, Deus cobrar assim, daí que eu te dei, que eu coloquei no teu coração, a promessa que eu te fiz, que eu coloquei no desejo no teu coração. Por que você não fez? Aí fala, ah, Deus, é por causa de fulano ia achar, ciclano ia achar. Fala, não tem nada a ver com eles, tem a ver com você. Eu dei pra você. Pra você. Por isso que nós não temos que deixar de fazer nada por causa de alguém ou por causa do que vão achar ou vão pensar da gente. Porque cada um tem o seu propósito, gente. Tem o seu propósito, né? E a jornada é para isso, né? As imperfeições eu aprendi que é para isso, né? Agora, assim, não ligo mais para as imperfeições, para os erros, para as falhas, sabe? Não, é assim. Ser humano é assim. O ser que vive a experiência nessa terra como ser humano, nós vamos ter, né? Nós vamos ter os bloqueios, os erros, as falhas, vai fazer parte do processo, como eu falei, da jornada e vai ser para usar para a gente levantar outras pessoas. É para isso que vai ser, tá bom? Tá, outra coisa também. E também descobri também que nós não precisamos melhorar para a gente prosperar. Eu não preciso melhorar, você não precisa melhorar para Deus te prosperar. Nós não precisamos melhorar para Deus nos usar. Nada. Nós não precisamos ser bonitinhos, lindinhos. Ai, para Deus fazer alguma coisa, para conquistar o coração de Deus. Não. Não precisamos fazer nada para conquistar o coração de Deus. Ele já nos ama, Ele já é um amor grandioso. A prova é Jesus, a prova é Jesus do seu amor glorioso e do que Ele já nos aceita, já nos perdoou, já nos livrou de tudo isso. A prova é Jesus, Ele já fez tudo isso, tá ok? Tá, outra coisa mais também, que mais? Ah, tá. A gente não dá o poder aos outros, né? Tá dando poder quando a gente não assume quem a gente é, a nossa identidade, a nossa consciência. Também, vitimismo. É porque você não tem consciência de quem você é. A pessoa que se torna, tá na posição de vítima, né? Nesse estado desse vitimismo, a pessoa não tem consciência de quem ela é, né? Ela dá o seu poder pro outro. Ela entrega, né? Entrega o seu poder pro outro. Eu entregava o meu poder pro outro. Entregava para marido, entregava para sociedade, vamos dizer assim, coisas, situações, entregar o poder. Deus nos deu o poder, diz lá 1 Timóteo, Ele não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de harmonia, equilíbrio. Então, Deus nos deu o poder, né? Se Ele falou, tenha o domínio, o que é domínio? Domínio é ter autoridade, né? Exercer controle sobre as coisas, né? Sobre as coisas, as situações, né? Exercer, entendeu? Então, nos deu o poder. O poder é nosso. Agora a gente entrega, por não saber quem nós somos, não ter essa consciência, nós entregamos. Nós entregamos para o outro, entregamos para a sociedade, entregamos para o governo, né? Entregamos.
E isso destrói as nossas vidas. E Deus odeia vitimismo. Deus odeia. Lembra do povo, né? Lembra lá do povo de... Quando Deus falou para Moisés lá, né? Moisés, eu vou tirar o povo, né, do Egito, né? O que Deus fez lá? Eles foram, passaram pelo deserto, né? Era para eles ficaram 40 anos no deserto. Era para terem ficado 40 dias apenas. Mas ficaram 40 anos. Por quê? Porque o povo se tornou vítima. Falando, reclamando para Moisés, né? Justificando. Ah, lá porque no Egito nós tínhamos cebola. Ah, porque no Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo outro. Sendo que Deus sustentava o povo de dia e de noite. Mandava maná, né? Você estava com a coluna de fogo à noite, né? Coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, né? Para o povo não passar calor. Tipo assim, gente, e Deus estava ali. E o povo reclamando. E o povo malhando Moisés. Malhava Moisés. Reclamava para Moisés. Você nos tirou lá do Egito, Moisés. Para nos trazer para cá, para morrer nesse deserto, né? E o povo ficou, gente, 40 anos. 40 anos, sendo que era necessário só 40 dias para essa travessia para possuir a terra de Canaã. E Deus abominou, odiou. Deus fala lá que Deus ficou raivoso. Ele ficou raivoso com o povo. Ele falou, esses não vão entrar na terra que prometi, na terra de Canaã. Sendo que entrou depois, né? Morreram toda aquela geração, né? Naqueles 40 anos, morreu toda aquela geração que amaldiçoou, falou, reclamou, se vitimizou, né? Morreu toda aquela geração e só ficaram os filhos dele que entraram e Josué e Caleb a terra. Por quê? Por causa da vitimização. Vítima, né? O povo se tornou vítima. Vitimismo. É isso, se sentir oprimido, se sentir injustiçado, se sentir o que é, né? Sentir tudo isso, gente, né? E Deus odeia. Então, aquele que torna a posição de vítima não vai entrar naquilo que Deus prometeu, não vai entrar na promessa, não vai entrar no descanso de Deus, não vai. Tá escrito lá, não vai, que Deus odeia. E tem vários também, né? O soldadão, aí vem Noé também, vários deles lá tiveram a posição de vítima. E Deus o que fez? Destruiu. Noé também, o povo também tava, né? Não assumiu aquilo que Deus falou, né? E ficaram lá transgredindo, né? O que é? Deus varreu também aquele povo. Deus varreu com água, né? O dilúvio. O povo vitimista também não queria assumir o seu lugar, não queria assumir a sua identidade, né? E Deus abomina. Então, Deus abomina, gente, abomina. O que mais? Outra coisa também. Tá. Só que tem uma coisa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Ah, tá. Tem algo também da psicanálise que eu pesquisei que é algo maravilhoso. Por que a pessoa fica nessa posição de vítima? Ela tem um gozo pacífico, um gozo de passividade nisso. Gozo. A pessoa se sente um gozo interior, passivamente, mas isso é inconsciente. Mas ela tem, né? Ela tem, porque ela não quer sair desse sofrimento. Ela não consegue sair desse sofrimento, ela não quer sair desse sofrimento e ela adquiriu um gozo nisso. Olha que loucura, gente. Mas pela psicanálise, sim, o vitimismo, a pessoa está sofrendo, mas ela tem um gozo diante disso, porque ela se enxerga como? Ela se enxerga como oprimida. Ela se enxerga como uma pessoa oprimida ou então, a pessoa que oprimiu ela tira ela daquele lugar, ou ela, né, ou a pessoa tira do lugar, ou ela então vai ter que voltar na história para fazer algo diferente, entendeu? E isso é impossível, então ilusão, é coisa da mente, né? Então a pessoa se vê, ela se enxerga, ela se imagina como oprimida, né? Na psicanálise diz isso, né? E tem um gozo, né? Olha que loucura, né? Mas é. E ela se comporta como agente passivo, né? Deixa que o outro se torne um objeto nisso.
Sou apenas um objeto onde que o outro vai ter função, exercer autoridade sobre ela. As ações alheias, né? Que vão ter domínio sobre ela. Né? Isso que a psicanálise diz. Tá. E se a pessoa se enxerga, a pessoa se enxerga como oprimida, porque ela se vê, né? A imagem. E lembra que pensamento, né? Que se tem uma imagem, vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai levar a um resultado, né? Isso é uma fórmula, entendeu? Matemática, né? Pensamento gera um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai levar a um resultado, que vai ser de vítima. Se ela se vê, tem um pensamento, uma imagem de oprimida, imagem de injustiçada, ou uma imagem de ofendida, né? Todas essas coisas que eu já falei, ela vai ter um sentimento também assim, vai gerar um sentimento no corpo dela, vai produzir uma ação nela e vai ter um resultado. O resultado vai ser vitimismo, posição de vítima, impotência, pessoa que se sente impotente diante das situações, né? Tá? E Deus abomina, porque Deus nos deu o domínio, tá? E outra coisa também, uma boa notícia é que eu e nem você, ninguém é vítima. Como assim? Tá falando que tem a posição de vítima? Mas tô dando uma boa notícia, ninguém é vítima, gente, ninguém é. Sabe quem que é vítima? É o nosso cérebro. É o nosso cérebro, não sou eu, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso que nós somos. Nós somos, nosso espírito, o que é? Nós somos imagem e semelhança de Deus, está escrito lá. Isso que nós somos. Agora, quem é o vitimismo? É o nosso cérebro. Ele ama ser vitimista. Ele ama pensamentos negativos. Ele ama essa posição, né? E o que Deus diz lá? Também em Jeremias, né? 29:11, diz assim, que pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, para dar a vocês aquilo que vocês desejam, diz uma coisa assim, acho que é isso, Jeremias 29:11 diz assim, eu tenho pensamentos bons ao teu respeito, pensamentos de paz, para dar aquilo que vocês desejam, né? Esperam, uma coisa assim. Então, Deus tem pensamento de paz a nosso respeito. Então, pensamento negativo não vem dele. Então, de quem que é? É do cérebro. O cérebro que é vitimista. O cérebro que se comporta assim. É ele que faz dessa forma. É ele que age o que é? Ou no passado ou no futuro. Ele está sempre se escondendo da presença de Deus, se escondendo daquilo que Deus falou que nós somos, né? Escondendo da verdade, da realidade. Ele sempre está fazendo assim, né? Levando a gente a se comportar assim, colocando pensamentos na gente, né? Mas não somos nós. Então, não assuma, fala assim, eu estou vitimista, estou, porque é uma condição, né? É uma condição que você aprendeu, uma condição que você viveu e continuou nessa posição, entendeu? Tá? Então, estou vitimista, não é sou, porque nós não somos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança dele, ok? Que mais? E como já te falei, né? Como já falei, ou nós vamos estar, né? Ou nós vamos estar nessa posição de prisioneiros, né? Nós temos duas posições. A posição, ou a gente assume essa prisão, que é prisioneiro? É estar preso, cativo, está amarrado, estar sendo ali amarrado pela situação, né? E é uma posição, tá? Prisioneiro é ser isso. Então, e Deus nos deu um princípio de liberdade, de escolha. Deus é o princípio de liberdade. Então, nós estamos debaixo do que? Não estamos debaixo de um princípio, quando a gente fala está vitimista, entendeu? Não estamos debaixo do princípio de Deus. O princípio de Deus é o princípio de liberdade, de escolha. De escolha. Então, a gente está no quê? No princípio de... Nós estamos em regras, estamos em lei. Nós estamos debaixo de lei. De lei do que nós passamos, entendeu? Estamos debaixo de uma lei. Quando a pessoa se torna vitimismo, ela está debaixo de regras. De regra dos outros, tá? Então, a gente tá...
Então, ou a gente está prisioneira de nós mesmos, ou nós estamos conquistadores de nós mesmos. Por isso que eu coloco no meu slogan lá. A maior conquista é conquistar a si mesmo. É conquistar a si mesmo. Por quê? Porque é conquistar a nossa posição original. É conquistar aquilo que Jesus já conquistou, né? Conquistar o que Jesus conquistou, o que que é? É assumir a posição. É assumir a posição original, aquilo que Deus nos fez. É conquistar o que que é? É tomar o domínio novamente. É tomar o domínio que Ele nos deu. A autoridade, entendeu? Isso é conquistar a si mesma. Isso é conquistar a si mesma. É estar debaixo daquilo que já foi conquistado por Cristo. Isso é conquistar-se a si mesma. É deixar de ser prisioneiro, né? Debaixo daquela opressão e ser uma posição de conquistar a si mesmo, conquistar aquilo que Deus já preparou, né? Tomar posse, tomar o seu lugar, né? Estabelecido por Deus. Isso é conquistar a si mesmo. E também é você ter a consciência que o que Deus te falou. Ai, acho que o mais lindo do que eu acho de tudo isso é assim, é você não ir pelo bando. É você não ir pelas pessoas, é não ir por todo mundo, para essa mente coletiva, entendeu? O que eu acho mais lindo de tudo isso é que Deus coloca em cada um a promessa, o desejo de realizar. É Deus que opera o desejo, o querer, o realizar. Então Deus coloca em cada um. Deus colocou em mim é diferente de você e vice-versa. E nós vamos responder, cada um vai responder diante de Deus aquilo que Ele colocou. Então o que eu acho mais lindo é isso. O mais lindo é de a gente ter a liberdade de cumprir, né? De estar cumprindo o propósito, né? Não ir pelos outros, não ir por todo mundo fala, né? Isso que eu acho que é mais desafiador, lindo, mas é desafiador, né? Você não ir pelo que todo mundo fala, pelo que todo mundo age, pelo que todo mundo pensa a respeito, mas acreditar naquilo que Deus te disse, né? E é isso que é cumprir o propósito. Cumprir o propósito é na caminhada, na jornada que você está passando, no percurso, né? Você vai ouvindo a voz de Deus e vai respondendo a Ele, né? Obedecendo a Ele, é isso, obedecendo a Ele, né? Adão na jornada, ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus, né? E e se separou de Deus. E o que que é? Ficou pagando por tudo isso. O que que é? É trabalho duro, que Deus falou lá. Agora você vai ter que carpintar, agora você vai ter que produzir a sua própria, né? Saiu do Jardim do Éden, saiu debaixo da graça de Deus, saiu debaixo da proteção de Deus. Adão saiu, porque não obedeceu. Aí que tá, gente, o maior desafio é isso. Deus falou com você na jornada algo, cabe mais obedecer a Deus do que a homens, porque você vai desfrutar, você vai desfrutar. Você está debaixo da graça, você está debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, da provisão de Deus. E você está debaixo da graça, debaixo do suprimento de Deus, né? Debaixo da vontade de Deus. Isso que importa. Não importa se todo mundo está indo para um lado, todo mundo está indo para uma direção. Se Deus falou para o seu contrário, vai ao contrário. Porque Deus vai te ir à frente de você. É isso que Deus tem. É isso. Na jornada, Deus se movimenta o tempo todo. Deus se movimenta o tempo todo. Deus quer que a gente se movimenta também. Né? Deus está falando aqui, fala ali, vai por ali, é isso, é aquilo, porque Deus é vivo, e a palavra de Deus é viva, todos os dias nós temos alimento, né? Estamos recebendo o alimento de Deus, né? Como o maná, mas lá no deserto eles recebiam todos os dias eles tinham e podiam guardar para o outro dia. Eles estavam sustentados por Deus ali, mas não reconheceram Deus, não tiveram a percepção. O povo não teve a percepção que Deus estava ali. Não tiveram. E morreram todos, né? Morreram no deserto, entendeu? É isso que nós temos que ter, a percepção. Percepção que Deus está. Se Deus está, Ele vai suprir.
Ele vai dar o maná todos os dias. O maná de suprimento, de provisão, da vontade dele, da direção dele. Vai vir a provisão, né? É isso. Isso é conquistar a si mesmo. Isso é conquistar a si mesmo. Isso é entrar debaixo do fluxo de Deus. Entrar debaixo da graça. Isso é a conquista. E isso é um desafio, mas é maravilhoso, ok? Não sei que horas são, que eu não tenho relógio aqui. Eu nunca fico com relógio, nem sei quanto tempo deu. Mas é isso. Você sabe que horas são aí, mãe? Que horas tem aí? Que horas já deram aí? Quantos minutos? Porque depois de 1 hora a live cai, né? Falam, né? Nunca passei. Então tá. Então é isso. Eu queria passar, né, esse tema, vitimismo, que mexeu. Ah, já deu 1 hora, então. Deu 1 hora. Então, esse tema que eu queria passar, porque é uma coisa que eu passei, uma coisa que eu vivi, e é algo muito que a gente tem que estar atento todos os dias, ok? Tá bom. Então, obrigada por ter participado, quem, né, pra minha mãe que participou aí, todos que vão participar, vão ver depois dessa live. Obrigada, Deus abençoe e uma boa semana, um bom dia. E na posição de domínio, na posição que Deus nos chamou. Vamos ter uma semana nessa posição, né? Na posição do chamado de Deus nas nossas vidas, ok? Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.